Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias, principalmente também em relação a essa preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro e também mercado da bola do Palmeiras, que ainda continua muito movimentado. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Porque tem uma apuração lá no GE. Globo de Caê Mota e Eduardo Rodrigues que o Richard Rios, que tá doido para ser negociado, abriu mão dos 10% que ele tem dessa negociação. O Palmeiras teria 70%, vai ficar com 80% para que esse negócio saia rápido. E no final de semana, Estela Gomes, tem jogo do Palmeiras contra o Grêmio, o Verdão jogando em casa. Conta tudo sobre essa partida. Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? É isso. Nesse domingo enfrenta o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E é um Palmeiras que precisa virar uma chavinha, né? Enfrentou o Mirassol durante a semana, na última quarta, empatou. E ser mandante no Campeonato Brasileiro tem sido uma das pautas de Abel Ferreira, principalmente na última coletiva. Um aproveitamento baixo nesse Campeonato Brasileiro como mandante, um pouco mais de 16%. Foram 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. E, inclusive, Abel disse que jogar como mandante tem sido um dos calcanhares de Aquiles do Palmeiras. Então, precisa mudar essa chavinha. Enfrenta o Atlético Mineiro, que tem jogadores que conhecem muito bem essa arena, conhecem muito bem o gramado, como Dudu, Rony, Vitor Hugo, enfim, diversos jogadores que estão hoje no elenco do Atlético Mineiro, que já ganharam títulos, inclusive, aqui na arena. Pro jogo de domingo, meu amigo, não conta com Flaco Lopes, tomou o 3º cartão amarelo, tá suspenso, vai cumprir suspensão nesse fim de semana. Não é um jogador que tem atuado no time titular, mas é um reserva muito acionado pelo técnico Abel Ferreira. E além dele, também não conta com outros 2 jogadores que já estão fora há um tempo. Murilo, zagueiro, com um desconforto muscular, segue no departamento médico, assim como o lateral Giai também segue se cuidando mais pra frente para voltar 100% para atuar com esse Palmeiras. Mas é um Palmeiras que vai virar essa chavinha contra o Mirassol no empate na última quarta-feira, tentando um bom resultado, ou melhor, tentando a primeira vitória dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro, viu, Vini? O Palmeiras não tem se saído bem jogando em casa como mandante. Veremos como vai ser nesse final de semana no jogo contra o Atlético Mineiro. Um abraço para isso. Do Palmeiras. Opa! Porque Richard Rios tá aí, quase saindo, né? Não saiu, mas tá quase saindo. Agora há pouco o Igor conversou com a Leila falou, olha, menos de 30 milhões de euros não sai. Já era a informação que André Hernan trabalhava também, que a gente tinha aqui o PVC também. Mas aí agora vamos ver quem vai chegar. A Roma tá chegando, a Roma tá investindo pesado, a Roma tá querendo, né? E ele também. Vamos lá. Vamos atualizar essa situação, que já tá virando uma novela, né? Pra onde vai, Richard? Mas acho que não. Não, acho que não. Acho que é natural. E ninguém ainda chegou e falou, vou depositar esse dinheiro aí, Palmeiras. Então, assim, isso ainda precisa acontecer. Vamos lá, tem 3 possibilidades. O Zenit fez a proposta de 30, só que o Zenit é um mercado que o Richard Rios prefere esperar. Prefere outros mercados. O Benfica tem interesse, sim, no Richard Rios, só que não está na negociação porque não mandou oferta. Houve uma conversa de dirigentes do Benfica aqui em São Paulo com o Palmeiras, só que a oferta oficial ainda não foi feita. O Benfica é difícil ter 30 milhões de euros. Tem uma questão financeira que pega também do Benfica, que é essa questão do aporte dos 30. A Roma fez a oferta, 28. Com bônus. 22 mais 23 mais 5. 23 mais 5, 28. E o Palmeiras ficaria ainda com 10% de uma venda futura. Tem os 10% que são do Richard Rios. Tem a informação de que ele abriu mão, mas a minha apuração é para o outro caminho, que o Richard Rios não quer abrir mão, quer receber. É um dinheiro dele. Então, o Palmeiras sabe disso. O que acontece? Se a Roma formalizar próximo de 30, leva. Se formalizar, melhorar a oferta, leva o Richard Rios. O interesse do Richard Rios hoje é Roma e Benfica. São 2 mercados que o Richard Rios topa aí. O Richard Rios já deixou bem claro para a diretoria do Palmeiras que gostaria de ser negociado. Então o Palmeiras vai respeitar a vontade do jogador e vai respeitar o lugar onde ele quer jogar. Mas está muito claro também do lado do Palmeiras, Anderson Barros, Leila Pereira, para os empresários do jogador e para o mercado. 30. Me venham com 30 que vocês levam.
Então, as conversas estão na mesa. Está tudo posto na mesa. Cada um sabe o que quer de um lado. Falta agora depositar. Depositou o Palmeiras, o Richard Rios viaja. Depositou 30, leva. Os 28, pode levar, se negociar? Então, ou os 28 tá naquela margem de vamos subir um pouquinho aqui? Vamos... Não, for 28 sem bônus. Aí você pode... Então, aí tem, os 10%. Então, tem os 10% do Palmeiras. Que é muito atrativo para o Palmeiras. Porque é um jogador que se valoriza muito, né? E que ainda é jovem, né? Ainda tem uma chance de revenda. Conversei com uma pessoa que está nessa negociação da Roma e está, inclusive, na Itália. Falei com essa pessoa. E aí, essa pessoa me disse o seguinte, essa fonte, me disse o seguinte, depende do Palmeiras. Se o Palmeiras der o sim, já está tudo certo com a Roma. E o técnico da Roma, o Gasperini, quer muito trabalhar com o Richard Rios. Já observa ele há um tempo. E ele trabalhou na Atalanta, né? E ele melhorou muito o Ederson, que era do Fortaleza, Corinthians, e que chegou à seleção brasileira. E é um jogador que nas mãos dele cresceu muito. E a expectativa do Gasperini é pegar o Richard Rios e tal, colocar ele para jogar e melhorar o jogador. Então, assim, esses 10% de uma venda futura pode ser muito atraente para o Palmeiras. Pode ser mais que os 30 que estava querendo. Exatamente, olhar lá na frente. Mas é uma decisão que está na mão do Palmeiras. E o Palmeiras tá vendo. Precificou. A questão é, o Palmeiras não precisa vender, não está desesperado por dinheiro para fechar o orçamento. O Palmeiras pensa em conquistas, respeita muito a vontade do Richard Rios, que vê uma grande oportunidade de realizar um sonho de jogar na Europa, mas também vai dentro daquilo que o Palmeiras quer e que o Palmeiras precificou. Vamos lá. O Palmeiras quer 30 sem bônus. Se você abre mão dos 10%, 30 sem bônus é a operação inteira. Se o Richard Rios abre mão de 10%, 10% de 30 são 3. Então, 27 pode ser que feche se você abrir mão dos 10%. Mas esses 10 são do Richard Rios? São do Richard Rios. Tá. Só que o que eu tenho de informação dentro do Palmeiras é de que o Richard Rios não abre mão. Não abre mão. Se ele abrir mão, ok, você fecha 27. Mas a Roma ofereceu 28. Presta atenção. A Roma ofereceu 28, 23 mais 5. 5 são bônus. Então, tem uma diferença de 23 para 30. São 7. 23 para 30 é uma diferença grande. O Palmeiras está dizendo, se me dá 30, não é à vista. Não é que precisa pagar amanhã 30, depositar 30, como era o caso do Gerson. O Flamengo dizia que só liberaria o Gerson se o Zenit depositasse integral à vista os 25 milhões de euros. Não é isso que o Palmeiras está dizendo. O Palmeiras parcela. Mas o Palmeiras quer 30 sem bônus. Tanto que a grana do Zenit tá na mesa do Palmeiras, a proposta, e a proposta diz o seguinte: pagamento, 3 parcelas de 10 milhões de euros. E assim, não é semestral. É mensal. Mensal. Em 3 meses paga tudo. Em 3 meses, 3 meses. 3 meses paga tudo. Pra ver se a Roma tem esse dinheiro, porque ela está no mercado aí, né? A Roma sofre um pouco para ter esse dinheiro. Pois é. O Benfica. Você pega o caso assim, o tempo andou em relação ao que eu estou falando do Hulk. Né? Qual era o grande negócio do Porto? Quando o Porto era o maior clube de Portugal e hoje é o Benfica. Hoje, na verdade, nesse momento é o Sporting, que é bicampeão português. O Benfica é o clube mais organizado de Portugal, o Sporting está remando para chegar no Benfica. 20 anos atrás, 15 anos atrás, era o Porto. O Porto comprava o Hulk por 6 milhões e vendia para o Zenit por 30. O Porto vendia por 30. A economia do futebol português não é tão exuberante assim. Porque para o Benfica 30 milhões é um sacrifício. Para a Roma também é um sacrifício. Então, quanto você quer fazer? Se quer fazer, faz 30 milhões de euros. Não é tão simples para a Roma, mas ela pode chegar. Se ela chegou a 23, ela chega a 30. São 7 milhões, né? A diferença não é tão pouca, né? É grande. Quem chega a 23 chega a 30? 23 chega a 30. Tá. A Roma, o mercado italiano, hoje não é exuberante. E o mercado da Roma, que não é o mercado da Internazionale, não é tão simples chegar a 30. Agora sim, Você vê como assim, o futebol brasileiro está engraçado, né? Engraçado no sentido de a gente continua se julgando muito atrás economicamente de outros países. Sim.
Mas o Palmeiras pagou 25 milhões de euros pelo Vitor Roque e está discutindo que a Roma não chegou a 25 milhões de euros pelo Richard Rios. O Vitor Roque é um atacante e o Richard Rios é um volante. Ok, mas nós estamos falando de valores... Muito similares. O futebol brasileiro está muito distante de Inglaterra e Espanha. E do mundo árabe. Mas o futebol brasileiro não está tão distante do futebol italiano e do futebol português. E é importante olhar esses valores deste ponto de vista. Então você não precisa do dinheiro? Não, a Roma precisa. Para a Roma faz diferença esses 7 milhões. Ela não tem dinheiro sobrando, não está nadando de dinheiro também. Nem o Palmeiras. Mas é importante olhar para esse cenário. Como está nivelado, né? Como você precisa se colocar no globo. Do ponto de vista de dizer, o São Paulo acabou de negociar o Matheus Alves para o CSKA. 6 milhões de euros. Foi um grande negócio? Não. Não foi. O São Paulo precisou vender o Matheus Alves por 6 milhões de euros. Se o São Paulo tivesse uma condição econômica melhor, o São Paulo diria 6 milhões, não. 10 milhões. O William Gomes foi vendido por 9 pro Porto. Então, estamos falando de um cenário que o futebol brasileiro melhorou O economicamente. Rubens também está indo barato. Barato. Tá barato. Por quê? Porque o Atlético não está bem economicamente, que o São Paulo não está bem economicamente. Quem é que está fazendo o jogo duro? O Flamengo faz jogo duro e diz pro Zenit, você paga 25, beleza, 25 é barato, mas paga à vista. E o Palmeiras está dizendo para Roma, não, 23 eu não quero. Se você me der 30, você leva. É interessante, né, ver como está essa guerra de forças aí, como a gente está nivelado com algumas áreas ali da Europa, né, com algumas prateleiras, não com quem não tá é acima. no topo. Não é no topo, mas numa segunda prateleira. E a gente viu isso esportivamente também, né? No Mundial, estávamos nivelados. Embora não fosse nas retas final do campeonato. Sim, mas numa segunda, terceira prateleira da Europa ali. Não. E o Palmeiras tá vendendo bem seus ativos. Sim, opa. O Richard Rios custou 1 milhão de euros. 6 milhões de reais. Tá sendo vendido por 30. Sim. Né? Achado, né? Tava no Guarani, Vitor Reis, ninguém conhecia. O Vitor Reis foi vendido para o City 35 e ele não tinha 14 jogos no time principal. Outra coisa, que eu acho que o Rios tem tido uma visão inteligente da carreira dele. Zenit, não, cara. Por que eu vou para um país em guerra jogar num clube que não joga Champions League? Concordo. A Roma não joga Champions League, mas a Roma vai jogar a Liga Europa. O técnico da Roma ganhou a Liga Europa pela Atalanta. Sim. Então ele pode dizer, bom, pela Atalanta ele ganhou a Liga Europa, eu posso ganhar a Liga Europa pela Roma. E aí tem premiação, e aí tem visibilidade e tudo mais. Então faz sentido ele pensar na Roma. O Benfica não também. Faz sentido. O Benfica também. O Benfica não vai ganhar título europeu. Né? Desde que o Bela Gucci anunciou que... Mas é um mercado... Mas ele ganha visibilidade estando no Benfica, jogando contra os times europeus. Ganha. Ganha um pouco, mas essa visibilidade também é relativa, porque a gente parece que assim, ninguém vê futebol brasileiro, mas empresário vê. Notícia que alguns conselheiros da chapa UVB, que é a União Verde e Branco, que elegeu 45 dos 290 conselheiros agora na última eleição, estaria disposta a propor ao Conselho Deliberativo do Palmeiras uma mudança de estatuto para permitir mais uma reeleição. Seriam, então, 9 anos da presidente Leila Pereira. Isso caiu como uma bomba até nos aliados mais próximos, né? Eu vou ler alguns trechos de algumas conversas que eu tive. Essa notícia causou, estou lendo aqui, indignação às pessoas mais próximas da Leila Pereira, né, ao grupo de apoio à Leila Pereira, certo? Então, assim, um incômodo grande, né? Esse é o movimento de um grupo de conselheiros pequeno, né, 45 de 290, para que isso fosse aprovado teria que ter metade mais um e depois a aprovação dos sócios. Fico surpreso, eu não consegui falar com a presidente Leila, nem tento mais, deixa quieto, mas pessoas próximas disseram que ela em nenhum momento falou sobre isso lá no Mundial, por exemplo, né, onde os dirigentes estiveram mais juntos e tal. Então, por enquanto, é só uma ideia de jirico, né? Ou de girino. E isso não foi para frente. Porém, tem um detalhe que é muito importante.
Quando você vai olhar para os conselheiros eleitos pela União Verde e Branco, adivinha quem está lá? Marido da Leila. José Roberto Lamarck. E aí você fala, opa, eu sou ingênuo, mas nem tanto. E por que isso seria um tiro no pulmão do Palmeiras? No coração não, porque aí mata, mas no pulmão do Palmeiras. Porque foi exatamente esse modus operandi que levou o Atlético Paranaense para o buraco onde está, o São Paulo onde está, e por muitas mazelas como essas, o Corinthians também onde está. Bom, então, o Palmeiras não vai ter... Um pouco no passado também, né? Sim, o próprio Palmeiras, exatamente, o próprio Palmeiras. Então, não se trata de julgar o mandato da Leila, se é bom, se é ruim, não é outra discussão, eu acho que é bom, acho que a gestão dela é boa no Palmeiras, gestão, mas... Toda vez, só os exemplos, toda vez que tem essa extensão, pode ser em qualquer clube, é porque, em tese, está indo bem, mas isso não dá o direito da perpetuação do poder. Exato, e mais do que isso, lá na frente pode ser o Zé Coxinha, presidente, que vai ficar 9 anos. Não pode que o Conselho do Palmeiras não pense nisso, segundo eu tenho também informação que o presidente do Conselho Deliberativo não recebeu nada. Isso, para mim, tem cara de balão de ensaio. É preciso ver se... Vamos testar, vamos ver se exatamente. vai funcionar. Vamos ver se pega. Se a galera falar, entendeu? opa... E tem outras coisas também que eu pedi a um advogado para fazer uma análise sobre Lei Geral do Esporte. Tem algumas coisas que talvez tenham algumas travas. Mas não acabou não. Caso isso não ande, existe sim uma ideia, né, de se colocar uma proposta para que o Palmeiras vire SAF. Rapaz. Tá? Seria que viria no bojo dessa negativa, né? Então vamos lá, supor que a Lei Pelé ou a Lei Geral do Esporte impede, você teria punições do Profut. Se bem que o Palmeiras tem... A dívida é bem baixa. Mas, enfim, e o Conselho repila essa possibilidade, aí você talvez comece a pensar em SAF. Porém, aí o negócio é pior ainda, porque você vai precisar de 75% do Conselho perto disso para aprovar uma mudança dessa. Eu, pessoalmente, qual é a minha posição? Eu não sou contra, antes de conhecer o projeto de uma SAF, certo? Então precisa conhecer como é que não é, entendeu? Então isso está escamoteado embaixo desta intenção, não é claro, tá? É uma dedução minha dessa intenção de propor, quem sabe, ao Conselho do Palmeiras uma extensão de mandato da presidente Leila Pereira. Eu gostaria muito que ela viesse a público e dissesse, com a mulher forte que é, com a palavra que ela já deu de apoiar e fazer o sucessor dela com aqueles que a apoiam. Você tem aí 2 pré-candidatos, o Paulo Buozzi e o Everaldo Coelho, que é o do marketing, o Buozzi, que é o vice-presidente de futebol, um dos, certo? Por fora estaria o Maurício Gagliotti, né? Esse grupo vai decidir, né? O grupo que dá sustentação à presidente, qual seria. Ela quer fazer o sucessor dela. Eu gostaria muito mesmo que ela viesse a público e desse a palavra dela. Como ela já disse que o Palmeiras não vai virar SAF, lembra disso? Uhum. Ela já disse sobre a gestão dela, nem pensar, certo? E eu confio, acredito na palavra da presidente, que é uma mulher de honra, que está nesse momento no STJD, dizendo que é patético o comportamento do Dudu, que não foi ao STJD, mandou um vídeo pedindo desculpas porque o Dudu foi enquadrado num artigo lá, está sendo julgado, não sei se já foi, se foi de manhã, acabei de ver esse vídeo aqui, ou se foi ontem, exatamente eu não sei, tá? Então eu gostaria muito que ela viesse a público para dizer que a palavra dela vai ser mantida e que ela vai fazer um sucessor, vai continuar no Palmeiras, tudo bem, né? E que o Palmeiras siga a vida dele depois da Leila Pereira. E vou trazer aqui agora uma análise do GE desse empate do Palmeiras contra a equipe do Mirassol. Palmeiras joga em uma marcha lenta e Abel mostra ter dificuldade de extrair o máximo de seus jogadores. Verdão decepciona seu torcedor em empate contra o Mirassol na volta do Mundial de Clubes
Equipe soma 10 pontos perdidos em partidas disputadas no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O empate novamente expôs algumas dificuldades que o time tem enfrentado nesta temporada. Além do resultado, o Palmeiras atuou em marcha lenta e se reencontrou com o Allianz Parque sob algumas vaias. Sem Estevão, que foi para o Chelsea, Paulinho, que só volta na temporada seguinte, Abel Ferreira montou uma equipe com Facundo Torres na ponta direita, Felipe Anderson na esquerda e Rafael Veiga no meio. O que Abel imaginou não foi o esperado. Aos poucos o Palmeiras foi esbarrando em dificuldades antigas. Quando a bola chegava em Vitor Roque, geralmente nada acontecia. O centroavante ainda está longe do que se espera de um reforço tão caro. A única luz era Richard Rios, que mais uma vez se destacou, principalmente quando caiu pelo lado esquerdo do campo e conseguiu jogar ali mais próximo de Piquerez. O Palmeiras, quando se vê mais ameaçado, não consegue mostrar algo diferente, seja uma jogada coletiva ou individual. Alguns jogadores do ataque não se mostram prontos para decidir. Se no primeiro tempo Vitor Roque deixou a desejar, na etapa final seu substituto Flaco Lopes errou demais e desperdiçou alguma chance, assim como Alan Felipe Anderson, que chegou para ser um jogador de decisão e ainda não mostrou para que veio. Algumas rotas precisam ser modificadas para Abel melhorar essa equipe do Palmeiras e melhorar sua classificação no Campeonato Brasileiro. Já são 10 pontos perdidos dentro do Allianz Parque. Desempenho impensável em outras edições do torneio. Enfim, essa foi uma breve análise aí do GE sobre essa partida do Palmeiras. Vamos ver como o Abel vai preparar esse time para o jogo contra o Atlético Mineiro, que também será no Allianz Parque no domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!